Meu nome é Rômulo Rocha. Eu entrei na Estrada de Ferro no dia 17 de agosto de 1951. Permaneci até dezembro de 83. Por conseguinte, mais de 32 anos, um pouquinho, sem faltar um dia, ou sem tirar ao menos um dia de licença para tratamento de saúde. Só tirava férias. Trabalhei bastante, desculpa a liberdade, fui muito correto, tive proposta desonrosa e às vezes até desonesta, mas nunca topei nenhum, porque eu tinha a possibilidade, se quisesse, fazer desfalque, como também ajudar no desvio de dinheiro, mas nunca topei isso. Primeiro, eu sou evangélico já há muitos anos, inclusive eu sou maçom há 55 anos e sou criado muito bem nessa parte de honestidade. E inclusive eu iniciei meu serviço ferroviário na estação de Urutaí. De Urutaí eu fui transferido para Ipameri. Ipameri fui transferido para Pires do Rio. Pires do Rio eu fui transferido para Vianópolis. Vianópolis eu fui transferido para Leopoldo Bulhões, um abacaxi. A estação na ocasião era ponto de baldeação de Goiânia e Anápolis. Quem ia para Anápolis descia dos carros e pegava outra compulsão do outro lado. E era muito tumultuado, havia muito roubo de terceiros, aquela confusão e consequentemente às vezes dava até alguma briga em problema disso e dava uma mão de obra danada para o chefe da estação, ou seja, o ferroviário. Depois eu tive lá um bom tempo. Certa feita, no dia 4 de junho de 1961, numa manobra de trem, o desvio comportava 14 veículos. O agente da estação, muito idôneo, ou seja, o chefe da estação, naquela época eu estava como auxiliar imediato dele, botou 15 veículos. O que aconteceu? Na parte que eu morava na estação, entrou um vagão dentro da casa que eu morava, ficando ele acolhido dentro do telhado. Tinha dois meninos pequenos, que não estavam nem andando direito. O vagão parou encostado na cama dos garotos. Eu gritando por Deus que socorresse, o vagão parou encostado nas camas. Dali ele não passou mais. E eu ainda guardei, que estava fechado a porta, a minha mulher estava no quintal lavando roupa, abri um buraco na parede com esse vagão para mim entrar. Entrei para morrer. Corri 99,99% de risco, ou seja, 100%. Mas, graças a Deus, não houve um ferimento sequer. Foi obra de Deus, obra de Deus. E os trens da minha móveis virou bagaço. Nós queimamos esse trem no fogo, que ele tinha, que era fogão a lenha, durante quase 2 meses. Não tinha outra utilidade no fogo. E, infelizmente, a rede ferroviária me indenizou apenas com 50 mil reais, era aquela época, falar 50 mil reais, que foi uma insignificância. Depois, devagarinho, eu fui repondo os móveis no lugar e equipando novamente a casa. E assim, sucessivamente. Depois eu voltei a trabalhar, aliás, trabalhar eu sempre trabalhei, mas fui transferido para Vianópolis, cuja estação eu adorava. Em Vianópolis eu casei no dia 3 de outubro de 1956 com Elza Guimarães Rocha, que era minha esposa. Esse Rocha é pelo meu nome. Ela é filha de uma coletora estadual em Nova Aurora. E vivemos muito bem
até o até o mês de junho de 2014, onde ela veio a falecer com um infarto que durou apenas 3 ou 4 dias. E não houve meio que ela conseguisse sobreviver. Mas, infelizmente, ou felizmente digo, estou com o gozo do dever cumprido. Sou pai de 3 filhos. Primeiro, Ronaldo. Segundo, Euli Guimarães por parte da minha esposa. E terceiro, Elisete Guimarães, a mais nova, caçula. A filha, Euli, trabalha na Emater, é advogada, está prestes a aposentar-se no Estado. Muito boa funcionária, não é porque minha filha não, muito idônea. A Elisete é médica em Presidente Prudente. Quando eu vim para Goiânia, ela fala: pai, eu quero ser médica. Como, minha filha, que eu vou conseguir fazer ser médica? Um homem pobre, ganha pouco, não chego a ganhar 3 mil, não, apenas 2.770. Aí ela insistiu muito, eu falei: faz o vestibular. Ela fez, passou 4 vezes. Medicina aqui em Anápolis, está demorando da resposta de medicina, ela foi em Anápolis, passou. Odontologia, biomédica, isso ela passou 4 vezes. E hoje é médica em Presidente Prudente, casou-se muito bem, o Fernando Rodrigues Pimentel Filho, tenente da Marinha, médico, atuante, e ela é médica lá na cidade, tem 14 funcionários lá. E ela tem um predinho que ela atende, ao lado aluga as salas e vai muito otimamente bem. Eu dou graças a Deus, fui um herói. E o filho não quis estudar, representante comercial. Muito me aborreceu ele não querer ter estudado. Mas, infelizmente, é isso mesmo. O que eu vou fazer? Não podia obrigá-lo. E eu sou um homem humilde, pobre, fugitivo da escola. Fugitivo da escola por quê? Não tenho curso superior. Mas sou um homem esclarecido. O senhor me perguntar lá de fora ou alguma coisinha assim mais ou menos que necessita ter um certo grau de instrução, cultura, eu tenho a solução para o senhor. Eu falo: o caminho é esse é. E na estrada de ferro eu me considerei um perito. Se acontecesse alguma coisa entre Araguari e Anápolis, a sede era em Goiânia. A Araguari é o ponto inicial da linha. Que me perguntasse, consultasse, eu tinha solução para resolver. Tinha. Falava: ó, eu pego às vezes alta madrugada, eles me ligavam perguntando: o que eu devo fazer? Aconteceu isso. O caminho é este. Você vai fazer. E dá certo? Pode fazer. E muitas vezes, quando o seletivo enguiçava aqui, a sede aqui em Goiânia, o comando, eu ouvia lá na linha, eu assumia toda a linha de Araguari a Goiânia e de Brasília a Goiânia, controlando a circulação dos trens, etc. Quando restabelecia, eu passava tudo para, chama-se despachador. Quando você vai soltar o trem, você tem que ter a licença da próxima estação para o trem seguir. E ele é documentado, o maquinista leva um objeto que chama-se staff. Naquele tempo era um pedaço de madeira escrito Vianópolis a Silvânia, Vianópolis a Ponte Funda. E era uma coisa oficial. Hoje é staff elétrico, mais garantido. Então era muito perfeito esse controle. Graças a Deus, nunca deixei bater um trem. E eu fui muito dedicado, passava trem na minha estação, às vezes em cruzamento na próxima,
altas horas da noite, alta madrugada, debaixo de chuva, e eu falar para o maquinista, tal a minha dedicação, o senhor sai devagar, que eu vou ficar ali na rampa da plataforma deitado, com a lanterna, verificando o material rodante. Se tiver alguma coisa errada, eu vou abrir o alarme. O alarme é uma mangueira grossa assim, que se não segurar ela na ponta ali ou não souber abrir, ela dá uma pancada aqui na perna que quebra. Chama-se Estirral, freio a ar, comprimido de alta potência. Então eu evitei muito acidente no trecho, que eu vi às vezes um vagão arrastando o travessão, arrastando sapatas sob os trilhos sem fogo, ou até vagão queimando bronze. O maquinista não tinha condição de ver. Um trem com 60 vagão dá mais ou menos 840 metros da locomotiva na cauda. Como é que ele ia ver o que está ocorrendo lá para trás? Não tivesse um dedicado como eu, não poderia ajudar nessas condições. Então, eu prestei muito bom serviço. Eu tinha um relacionamento muito grande com o pessoal da tração, os maquinistas, e assim sucessivamente. E devo dizer para o senhor, por dedicação minha, eu aprendi a pilotar a locomotiva a vapor, quer dizer, a lenha, a óleo preto, um óleo queimado, um óleo fedorento, e também a diesel. Por quê? Quando o maquinista amigo, eu pegava a locomotiva e levava até Ponte Funda, com 60 vagão, 14 quilômetros, 60 ou 30 ou 14, não podia passar de 60. E lá na estação eu descia a minha bicicleta, estava amarrada no corrimão da locomotiva e voltava rodando a bicicleta para fazer exercício. Nem sempre eu podia fazer isso, porque eu trabalhava sempre um dia sim, um dia não. E às vezes emendava o dia com a noite, porque eles mandaram muitas vezes para mim funcionário que estava usando de bebida. Eu regenerei uns 2, graças a Deus, e um não teve meio, porque eu nunca pus uma gota de cerveja na boca. Onde eu passei na Estrada de Ferro, eu deixei um relacionamento fabuloso, como também nas locais que eu trabalhei. Em Vianópolis, eu não fui vereador, vice-prefeito e prefeito, porque não quis. Por quê? Eu sou incapaz de pedir um voto para quem quer que seja. Muitas vezes ia lá 2, 3 vereadores ou ex-prefeito me pedir para aceitar o cargo, ou seja, candidatar. Eu falei, não vou aceitar não. De modo que eu dediquei demais ao serviço. Entrei criança, com a cabeça erguida, saí pobre com a cabeça erguida. E a única coisa que eu possuo, graças a Deus, é essa casa aqui, na Avenida Nova York, 1084, no Jardim Novo Mundo. É minha, está escriturada e muito bem montada, com bons confortos. E assim sucessivamente. Em Leopoldo Bulhões, Vianópolis, e Girino Teixeira, mesmo Pires do Rio, Pameri, na chegada dos trens, a estação ficava aglomerada de pessoas. A entrada era livre, não pagava ingresso para entrar não. Ali estaria presente moças, rapazes e estudantes, o pessoal da cidade, para ver a chegada do trem, que não só embarcava gente da cidade, como desembarcava. Era assim um tipo de festa constante, chegada dos trens. Hoje não corre mais os trens de passageiro, lamentavelmente, só transporta carga pesada e com especialidade petróleo, carga bruta, e saiu. E eu lamento dizer que, segundo consta, o responsável por ter parado a ferrovia foi o presidente Juscelino Kubitschek. Se bem que era um homem muito especial, muito bom administrador. Mas acontece o seguinte, que ele achou que estava gastando demais, porque estragava uma peça da locomotiva, coisa caríssima, tinha que vir do exterior. Ficava caro. Então ele, segundo
uma fonte fidedigna me disse que ele autorizava ou instruía o engenheiro a falar: tira a peça de tal locomotiva, já está sucateada. E foi sucateando as máquinas, sucateando. Dá no que deu. Acabou, tipo assim, não é bem quebrada a estrada de ferro, mas houve esse fato. De maneira que eu lamento muito e, como eu disse para o senhor, eu fui um herói, fui funcionário padrão, evitei muito acidente. Prevenir acidente é dever de todos. Eu fui na estrada de ferro presidente da CIPA e conheço bem de acidente, tenho evitado. E eu trabalhar fora aqui também, fui presidente de CIPA e evitei muito acidente nessas indústrias que eu trabalho aqui, pesado. Só na Abelha Rainha eu trabalhei 14 anos. E Deus, quando eu cheguei lá até sair, em 14 anos não deu nenhum acidente. A Araguari era a sede e tinha muito movimento na cidade em decorrência dela ser a sede da estrada de ferro. Porque ali tinha que morar muito engenheiro, famílias, etc. Aí, dado mais ou menos na gestão do Mauro Borges Teixeira, aliás, eu fui admitido na estrada de ferro, tem a portaria dele assinada por ele aí, assinada por Mauro Borges Teixeira. Ele providenciou a transferência da sede de Araguari para Goiânia. Causou uma revolta muito grande naqueles ferroviários antigos, mas esse, como ferroviário, não podia demonstrar. Mas a cidade demonstrou, fez protesto, pôs no jornal, no boletim, ela veio para Goiânia. E até então ela estava na sede aqui em Goiânia. E eu gostaria de dizer que, quando eu estava lá em Vianópolis, um material para construir o palácio, ou seja, construir Brasília, foi descarregado na minha estação. Às vezes o Israel Pinheiro, Bernardo Saião me ligavam, telefone fixo: seu Rômulo, quantos vagões nós temos aí para descarregar? Eu falei: um momentinho, o senhor me liga daqui 10 minutos e o senhor me dá o valor do frete também. Foi positivo. Aí eu chamava ele lá, falava: ó, nós temos 30 vagões, o frete é 2 milhões e qualquer coisa. E o senhor me traz moeda corrente, porque aqui não tem banco, nós somos proibidos de receber cheque e eu não posso abrir mão disso. Então eu trazia moeda corrente do país. Quando eu estava mais pouco movimento de trem, porque o trem era dia e noite, não tinha horário, carga. Eu sentava assim de um lado na mesa, o guarda-chave, ou seja, o manobreiro, sentava do outro lado, a minha esposa, Elza, sentava de um lado, eu ia contar o dinheiro, muito dinheiro. Então tinha umas bolsas desse tamanho, de lona mesmo, e tinha que colocar o que coubesse de dinheiro naquela bolsa. O quanto coubesse. Talvez não cabia muita coisa não, tinha 10 bolsas dessas. E eu ia distribuindo dentro das bolsas, colocava um cartão com o nome da estação, o número do documento, o meu nome e a data. Então no outro dia, descia aqui do trem do P2 às 6h25 de Goiânia, Belo Horizonte, um trem de passageiro, e conduzia no carro bagagem do chefe de trem um cofre desse tamanho, por nome Boca de Lobo. O que é Boca de Lobo? Você colocasse lá uma bolsa de dinheiro, ou também tem estação, não precisava de bolsa, põe um envelope amarelo, grande, grosso, colocasse ali dentro e falava: opa, esqueci, tem que tirar para trás. Não saía não, Boca de Lobo. Eles iam abrir, lá em Belo Horizonte tinha 3 homens da confiança do diretor para contar o dinheiro. No outro dia, ou seja, daí 2 dias, outro dia, fosse o caso, vinha para mim um recibo do valor que eles receberam. Nunca faltou um tostão, graças a Deus. Eu fui mesmo muito correto e não arrependi não. Então eu arrependi porque eu não guardei uns 3 recibos de altíssimo valor para mostrar para os senhores.
e bem como pedir a esses dois cidadãos, que era o braço direito do Juscelino, me dar um emprego, porque aquele tempo não precisava teste, não precisava escolaridade, nada disso. Eu nomeava e acabou, tudo bem. Então, eu fiquei na pior ganhando pouco, né? Quer dizer, eu vivo modestamente, não devo um tostão no país, graças a Deus. Não devo inimizade com ninguém. Se às vezes algum não foi simpático a mim, porque eu era enérgico, tinha que tomar uma providência. Recuperei alguns, e mesmo alguns estavam meio desviados na época, e assim sucessivamente. Eu cito, primeiro aqui é Goiânia, a sede. Aliás, tinha Campinas, mas a sede era Goiânia. Então, depois de Goiânia, vem a Santa Marta, que era onde tinha um grande armazém do IBC, café, e onde tinha a colônia Santa Marta. E não sei se ainda existe hoje isso aí que a gente afastou. Depois, isso era lugarejo pequeno. E depois tinha Engenheiro Nunes Galvão, que era só a estação e a casa do agente, do guarda-chave. Não deu prosperidade nenhuma. Depois Senador Canedo, que hoje transformou nossa cidade, tendo lá, segundo consta, outro dia eu fui lá visitar lá, está muito boa a cidade e passou por lá um excelente prefeito, que é o... Como é que eu me esqueço? Foi candidato a vereador, Vanderlan, foi candidato a prefeito aqui, que perdeu. Muito bem. Depois de Senador Canedo, vem a estação de Onestino Guimarães. Não tinha nada, isolado totalmente. O agente não tinha lugar para comprar uma caixa de fósforo. Depois de Onestino Guimarães, Bonfinópolis, conhecido 36. Por que 36? É 36 quilômetros de Bulhões a Bonfinópolis e 36 quilômetros de Goiânia a Bonfinópolis. Poucos sabem disso. Então Bonfinópolis é chamado 36. Até hoje alguém ainda fala ele 36. Depois daí, lá deu uma cidadinha, hoje está até bonzinho. Vem para Senador Paranhos. Também não deu seguimento quase que nenhum. Foi uma cortelinha muito pequena. Depois nós temos Jarina. Não tem nenhum morador, é apenas uma estaçãozinha lá no mato, no deserto, para o entroncamento de Paranápolis e para Goiânia. Depois de Jarina, Leopoldo Bulhões, e que era uma estação de grande movimento, e uma cidade boa, já era cidade anteriormente, emancipada e tudo. Depois Silvânia, a estação no alto, e a cidade é lá embaixo. Então ali também não passou ali do alto, que tem o seminário, tem alguma escola e tinha uma grande cerâmica do seu Carlos de Alencar. Depois de Silvânia, Vianópolis, cidade adorada, que sempre eu gostei, e tem filhos que nasceram lá e tal. Depois deu uma cidade muito boa, está hoje com um excelente prefeito. E em Vianópolis, eu tenho a honra de dizer que eu doei um poço artesiano para a cidade que estava sem água. Assumi uma responsabilidade muito grande, porém, venci, não levei nenhuma punição por isso. Depois o prefeito, esse na gestão do João de Souza Leão, o prefeito Manuel Cacheta Filho, no segundo prefeito, vamos dizer assim, me pediu que conseguisse uns 100 trilhos, 100, para poder fazer um posteamento. Então os postes de Vianópolis na rua foram doados por meu intermédio junto à diretoria, que eu fiz questão de intervir, eles doaram. Me deram por escrito, me autorizando a entregar 100 trilhos para eles gratuitamente. Muito bem. Depois Ponte Funda,
onde meu pai foi chefe em 1931, nascendo o primeiro filho, João Nogueira Rocha. E eu tive de lá uma gestão também, não muito grande, mas tive, onde nasceu o meu primeiro filho, Ronaldo. Muito bem. Lá melhorou bastante, sabe, até em relação, hoje tem luz, tem telefone, não tinha nada, era só escuridão. Depois Caraíba, já era um povoado bom, melhorou um pouco, mas não deu cidade não. Depois Engirineu Teixeira, é a próxima estação, perto de Orizona. Tem um relativo povoado, mas não é coisa boa assim não. Depois Engenheiro Balduino, é um lugarejo também, não passou daquilo ali. Depois Saudade Esteves, deu um pequeno número de pessoas ali residentes. E depois é Pires do Rio, onde eu nasci em 3 de outubro de 37. Depois é cidade muito boa. Depois é Roncador. Por que Roncador? Por causa do Ribeirão Roncador, que corta lá perto. E ali já entra para Brasília, você se interessa. A cidade para frente, eu não tenho aqui agora de cor, todas elas, mas tem o Jardim do Ingá, eu não conheço bem o movimento lá. Depois de Roncador, Urutaí, que hoje o trem não passa lá. Urutaí não. Como falei, entrei na estrada de ferro lá e tem um irmão que nasceu lá. Depois de Urutaí, é Inajá, também não passa trem lá não. Ficou fora da... Depois de Inajá, Pameri, passa o trem fora da cidade, porque assim foi feita uma revisão no trecho. Depois de Pameri vem Viríssimo, o melhor, Raul Gonçalves, não deu nada também não, um pequeno lugarejo. Depois de Raul Gonçalves, hoje também não passa o trem. Tem Viríssimo, hoje não passa trem lá, ficou fora da linha. Agora, por que mudou o trajeto da linha? Porque existia, já ali por Engenheiro Bitu, por ali, o Morro da Mesa, era o nome que dava. E era uma subida tremenda. Às vezes tinha que cortar uma parte com compulsão, deixar em Engenheiro Bitu para chegar em Araguari. Muito bem. Então a linha foi retificada. Depois desse Engenheiro Bitu, que era à beira do rio Engenheiro Bitu, antes, eu quero voltar para trás um pouquinho, tem Anhanguera. Também não passa trem lá. E Cumari, até antes de Anhanguera, eu fugi um pouquinho, também não passa trem. Era uma cidade onde meu pai foi chefe de estação também. Mas lá hoje até é um lugarzinho bom, meu pai foi chefe lá muito, 9 anos, e assim sucessivamente. Depois de Engenheiro Bitu, nós viemos para Ararapira. Ararapira também praticamente não teve movimento nenhum, ficou como lugarejo. Depois de Ararapira, segunda estação de Araguari para cá, chama-se Amanhece. E coincidentemente o trem saía de Araguari de madrugada, amanhecia e amanhece. São, parece-me que 14 quilômetros, se não falha a memória. Depois, finalmente, Araguari. É a última estação do trecho que está em franco funcionamento. Eu não sei como é o movimento lá hoje. Olha, ela teve muita importância para a sucessão de Brasília, porque ela hoje chegou em Brasília por intermédio da Estrada de Ferro Goiás. Tem as estações ali com inicia em Roncador, tem Jardim do Ingá, Calambau, e eu não me lembro mais, é poucas estações, é bem longe. Depois, finalmente, tem uma estação no trecho chamado Bernardo Saião, e a última é Brasília, que eu fui proposto ser chefe de estação Brasília na inauguração. Não aceitei, com medo de intervenção, às vezes,
político intervir na estação, tirar minha autoridade ou coisa que vá, eu não aceitei. Mas passou tudo bem, eu fui melhor aproveitado em outro local. De maneiras que eu deixei um patrimônio de amizade e de confiança na Estrada de Ferro Goiás. Eu conheço o Museu Ferroviário, por incrível que pareça, até Uberaba, Uberlândia, pessoalmente. E nós tínhamos na época um negócio assim, um convênio, que chamava-se tráfico mútuo. Não era qualquer agente de estação que operava esse modo de tráfico mútuo, não. Me perdoa, eu era perito nesse trem aí. Então é o seguinte, para você ter uma noção, nós fazíamos um tráfico mútuo de Vianópolis a Araguari, 304 quilômetros. De Araguari a Campinas, Mugiana, 716. De Campinas, Mugiana a Jundiaí, 45, na Paulista. E da Paulista de Jundiaí a São Paulo, ou a Paris, chamava-se Paris, tem 60 quilômetros. Então tem isso aqui na cabeça até hoje. Eu era doutor em tráfico mútuo. Às vezes o Cid me consultava, fazia um tráfico mútuo, e às vezes quando ia fazer na estação de Silvânia, o agente não sabia, ou mesmo lá mais perto por ali, ele falava, não, você vai fazer lá em Vianópolis, porque o Rômulo é perito nesse trem, nós não está bem entrosado e coisa, e falava assim, isso caía na minha mão. Tenho muita saudade, eu moro aqui perto da Petrobras relativamente, eu vejo de manhã cedo eles fazendo manobra, aliás, vejo a buzina da máquina fazendo manobra, porque de momento a momento eles transitam ali na linha e passa um carro, ou para lá ou para cá. Se não buzinar bastante, pode pegar um carro que a máquina não sai da linha para pegar ninguém. Mas se você ficar com o carro parado, ela te mata, te pega, né? O meu pai era um chefe de estação respeitado. Ele era nomeado pelo Getúlio Vargas. Existia 11 chefes de estação na época nomeados pelo Getúlio Vargas. Eu posso citar nome de um por um dos 11. Meu pai era um deles. Eu vou te mostrar daqui a um momento a portaria assinada de próprio punho ali na sala pelo Getúlio Vargas. Meu pai era muito respeitado, corretíssimo. E ele aposentou-se, já ele entrou na Estrada de Ferro dia 1º de maio de 1930, mais ou menos. E aposentou-se depois em 1º de maio de 63, se não me falha a memória. Já falecido, viu? Era muito respeitado e ele falava uma coisa, tinha tanta autoridade que se ele entendesse de falar, ó rapaz, você não serve para trabalhar comigo, se ele quisesse falar assim de alta recreação, não serve mesmo, acabou. E se fosse passando ali na rua, fala, vem cá, você quer trabalhar na Estrada de Ferro comigo? Quero, então você pode começar amanhã, traz seus documentos. Isso eu presenciei algumas vezes. E ele era muito respeitado, muito idôneo e, queira desculpar, competente, tinha uma redação extraordinária. Bom, como eu disse, senhor, eu convivi por força do meu cargo com o Bernardo Saião, Israel Pinheiro, assim, e de momento, mas quase constante, para liberar vagão na estação que eu trabalhava. E sempre eu tive ótimo relacionamento com os políticos, prefeitos, etc. E uma coisa, antigamente só tinha telefone fixo em catalão. E se eu quisesse cooperar com a polícia para chamar, por exemplo, captura em Goiânia, eu podia liberar, chamar ou não. Muitos não colaboravam. E eu prestei muito bom serviço à polícia por onde eu passei nas estações, que eu tinha comunicação na mão.
além do telégrafo, vocês só conhecem, Morse, por exemplo, o A é um ponto, um traço, um B, traço, 3 pontos, um C, traço, ponto, e assim sucessivamente. Então, certa feita, o comandante de um destacamento falou para mim: você chama para nós a captura lá em Goiânia? Eu falei: hoje eu não vou chamar. Por quê? Onde vocês querem prender um cidadão, eles estão com 3 carabinas aguardando a captura. Vai morrer gente de lá e de cá. Eu não quero ver isso. E esse rapaz que vocês querem prender, vai em Anápolis amanhã. Isso foi em Vianópolis. Lá vocês prendem ele. Fica tudo bem. Prendeu, não correu sangue, acertou todos os detalhes, tudo direitinho. De modo que eu prestei muito relevante por onde eu passei as polícias aí, com Leopoldo Bulhões, Vianópolis, Ponte Funda não, porque eu fui chefe lá era um lugarejo pequeno. E nos lugares por onde eu passei. Assim, cidades grandes. Eu sou portador da homenagem do Dom Pedro I. Vou mostrar para vocês o diploma. E o meu título em maçonaria é sapientíssimo. 55 anos de atividade maçônica. Certa feita, o comandante do destacamento, meu irmão, muito distinto, irmão maçom, o Joneval Gomes de Carvalho, mandou me chamar em Goiânia para receber uma homenagem pelo serviço prestado que eu fiz à polícia. De modo que eu conduzo no bolso do paletó vamos dizer assim, uma comenda da Polícia Militar por serviço prestado. E forante isso, para algumas estações por onde eu passei, eu tenho título de cidadão daquela cidade que me foi dado, é claro, espontaneamente. E só deixei a amizade para trás. Eu acho que é correto manter a ferrovia, que é um transporte público e muito pequeno o valor de uma passagem. E servia muito para a classe pobre, ou vamos dizer até a pobreza. Também viajava gente importante, que nós tínhamos o trem noturno, com leito, etc. O carro Puma, na época, pagava, naquele tempo, R$1 mais para... Naquele tempo não falava real, não sei qual é o dinheiro da época, para viajar nele com o número numerado ali. E eu vou mostrar ao senhor depois uma fotografia da Europa, com uma locomotiva puxando, parece-me que 5 carros de passageiros. Esse tipo de locomotiva, para puxar 5 carros de passageiros, é a U20C, pequena locomotiva que atende pequena compulsão de carros de passageiro, atende assim a via permanente, serviço de conserto de linha, etc. E além dessa locomotiva, nós tínhamos a G8, que puxava o trem de passageiro no trecho de Araguari e Goiânia e vice-versa. A G12 é uma máquina maior capacidade, puxava o trem noturno com mais carro, de Brasília para Araguari, de Brasília para São Paulo, etc. E assim sucessivamente. Uma locomotiva G12 só para o seu governo, em terreno livre, prêmio, de Vianópolis a Pires do Rio, puxa 2.120 toneladas. Veja você como eu estou habilitado a informar. E uma G12 puxa de Vianópolis a Leopoldo Bulhões, que tem uma rampa no quilômetro 315, puxa 840. Todo o trem fazia manobra em Vianópolis, com meus cuidados, para daqui, de lá para cá, passando no sentido Bulhões. E daqui para lá, pegava vagão no sentido de Araguari. E assim sucessivamente. Eu não estou bem lembrado, porque a gente fica emocionado. Eu nunca esperava uma entrevista dessa, viu? E me sinto feliz, com gosto do dever cumprido, nesta hora, porque eu fui até por uma certa altura um herói, viu? Não fui muito bem sucedido, quer ser muito correto, e eu era assim, meio visado, sabe? Eu fico muito satisfeito, muito agradecido aos senhores,
me sinto prestigiado. Sei que o senhor esteve em Vianópolis, ao meu encontro, não encontrou, e o seu Sebastião Cacheta, meu amigo, ex-prefeito, foi bom prefeito, te indicou, te encaminhou para que me procurasse aqui. E ele que me falou.